Fala galera, tudo ótimo? Daniel Show, Triplo Diamante. Gente, eu tô aqui para mostrar hoje uma ferramenta, né? Um vídeo bem simples para mostrar uma ferramenta que eu tenho usado bastante e que tem me ajudado bastante, né, nos meus fechamentos e durante os meus meses pela Rinode. O que é? É simplesmente uma planilha no Excel que eu fiz, eu observei vários meses, desde que eu entrei na Rinode, eu anotava a pontuação todos os dias, de modo que eu fiz uma planilha, né, uma planilha entre aspas de previsão de pontos. Como é que funciona? Chega lá pelo dia 5, 6, 7 ou qualquer dia do mês, você joga a pontuação que você está atualmente naquele dia e a planilha te fornece o quantos pontos você vai terminar o mês. Daniel, isso parece muito mágico. Parece mesmo, mas gente, planilha não é Deus, tá? Planilha, né, ela não é 100% perfeita, é só para te dar um norte, tá? Por exemplo, eu fiz a observação dos últimos 6 meses e teve mês que eu errei 0,5%, teve mês que eu errei 3%, 5%. O máximo de erro que teve eu acho que foi 12% ou 10%, então é uma planilha bem precisa. Ela te fornece um cálculo médio de quanto você vai terminar o mês e o limite superior e o limite inferior, tá? Se você tem uma equipe aí já com 40 ou mais pessoas, por exemplo, você já pode começar a usar a planilha que já fornece alguma média para você, beleza? Então, durante o decorrer ali, eu vou mostrar ali no computador já como é que funciona e você vê se pode ser útil para você, beleza? Um abraço! Bom, então vamos ver como funciona a nossa planilha aqui certinho. Aqui a gente tem duas abas, né? Uma para 30 dias e uma para 31 dias, né? Baseado que tem mês que tem 30 e tem mês que tem 31 dias. Fora fevereiro que tem 28, mas enfim, você pode usar qualquer uma aí para o de fevereiro. Mas nos outros meses vamos ver como é que fica. Aqui nessa coluna aqui, ó, a primeira é o dia do mês, à sua esquerda, beleza? Nessa outra mais clara é a pontuação do dia. Qual é o intuito aqui? Você, por exemplo, dia 7, você está com 10 mil pontos. Então você vem aqui, coloca 10 mil pontos, né? O que a gente tem aqui do lado? Aqui do lado a gente tem a média, que é essa mais escura, que está claro, por exemplo. Alguém que tem 10 mil pontos dia 7, provavelmente ele fecha um mês aí com uma média de 55 mil pontos, tá? Essa coluna aqui que está desse lado é o limite inferior, ou seja, ele faria no mínimo 33 mil pontos. E esse aqui é o limite superior, tá? Com 77 mil pontos, na média 55 mil pontos, beleza? O que é isso aqui do lado, Daniel? Isso aqui é a precisão, tá? Quanto mais cedo, por exemplo, a primeira semana do mês, ela é muito insegura, né? Porque, enfim, não é um dado tão seguro, porque está muito longe do fechamento. Então a precisão você vê que é baixa, 35%, 50%, 60%, né? Quando entra no 60% de precisão, lá pelo dia 7, já dá para você ter uns dados mais confiáveis, tá? Essa lateral aqui que tem, isso são dados de observações, porque todos os meses eu observo os meus dados, ó, desde o ano passado eu tenho aqui várias planilhas anotadas com cada dia do mês, que pontuação eu estava exatamente, a maioria eu anotava. Feito isso, eu desenvolvi essa planilha, tá? Aí você pergunta assim, Daniel, mas a planilha, a planilha não pode saber da loucura do fechamento, a planilha não tem como ver se faltou CDH, faltou produto no CDH tal, se faltar produto não sobe pontuação. Gente, só que isso acontece todos os meses. Loucura de fechamento tem todos os meses. Faltar produto no CDH, falta um aqui, falta outro lá, todos os meses tem. Então, até isso tem uma média, por incrível que pareça, né? Então, depois de vários meses, eu desenvolvi essa planilha e ela dá uma margem de erro bem segura, tá? Provavelmente, se você tem uma equipe muito pequena, não sei se é tão bom você usar. A margem de erro vai ser muito grande. Agora, quanto maior a sua equipe, eu acho que mais segurança você tem de usar. Por exemplo, teve um ouro aqui da minha equipe, ele já era um prato estabilizado, devia ter umas 40 pessoas na equipe, né? E ele começou a usar a planilha esse mês. Eu acho que quando foi lá pelo dia 15, ele estava com uma espécie de mais ou menos uns 9 mil pontos, 9.500 pontos, nessa faixa, né? Por exemplo, joguei aqui dia 15, 9 mil pontos, 22.300. Ele até falou pra mim, né? Até o Renato, meu amigo, se estiver vendo esse vídeo, tá aí. Falou, pô, Daniel, cara, eu tô com 9 mil pontos, tô com 8 mil pontos, tá dia 15, falta ouro é 20 mil. Eu virei pra ele e falei, cara, tá fechado, bicho, fica tranquilo, né? Porque eu sabia que com 9 mil pontos dia 15, provavelmente ele alcançaria os 20 mil pontos pro ouro, né? A planilha falou que foi 22.300. Na verdade, ele fez 20.700, então ele estaria dentro da margem. Só que tem a margem inferior aqui também, né? 17.410, ou seja, não quer dizer que ele poderia parar de fazer o negócio e havia os 20 mil pontos automaticamente. Não, é que se ele continuar naquela pegada, provavelmente ele bateria o patamar. E no caso dele, ele bateu.
Então, eu tenho alguns números meus aqui, tá? Que eu anotei, botei aqui até numa planilha do Word, desde o ano passado, que eu venho acompanhando essa planilha, tá? E eu peguei os dias 7, 15, 21, 25 e 29 de cada mês, eu vou jogar na planilha, ela vai me dar a prévia de pontos. Como a gente já tem o resultado daquele mês, por exemplo, dia 21 aqui do mês de 2013, né, do junho de 2013, eu tinha 50 mil pontos. A gente vem, joga na planilha e vê quantos pontos que ela vai dizer que eu fiz. Aqui a gente já tem como conferir, porque esses meses foram ano passado, eles já aconteceram, então tem como ver se a planilha pelo menos acertou próximo, né? Tem alguns dias que eu não consegui computar. Os dias que eu não consegui computar, então eu não vou colocar. Mas a média é isso, vai ser dia 7, 15, 21, 25 e 29 de cada mês. Ou 30. Se o mês tiver 30 dias, eu vou usar o dia 29 como referência. Se o mês tiver 31 dias, eu vou usar o dia 30 como referência. Qual o intuito aqui? Vamos supor, você está no mês que tem 31 dias. Um dia antes, dia 30, você está com X pontos. O intuito aqui é falar assim, cara, eu preciso fazer o fechamento amanhã e eu estou com tantos pontos. Será que vai dar? Então, um dia antes do fechamento, a gente tenta fazer essa prévia de pontos também. Vamos lá. Vamos ver aqui. Meses de 30 dias, pegar em 2013. Em junho de 2013, eu consegui só um dado, né? Foi o único dia que eu anotei, que foi o dia 21, que eu tinha tirado um print pelo meu celular. Dia 21 em 2013, tá? No mês de junho, eu estava com 50.480 pontos. Então, a gente vem aqui, ó, 30 dias, já está aqui, planilha de 30 dias. 50.480, é isso? Vamos ver aqui, ó. 50.480 pontos. Então, no mês de junho, eu sei, pelo meu escritório virtual, que eu fiz 83.880. Mas o que a planilha me acusava? Eu cheguei na planilha lá, coloquei que dia 21 eu estava com 50.480. A planilha acusou aqui que eu ia fazer 86 mil pontos. Pô, e no final eu fiz 83, quase 84. Então foi perto, né? Foi bem perto mesmo aí, eu acho que 3, 4% de variância, então serviu muito, tá? O limite inferior aqui seria 70 mil pontos e o superior 102. Então a gente tem uma precisão muito boa aí, tá? O mês de junho, por exemplo, deixa eu ver aqui o mês de setembro de 2013. O mês de setembro eu consegui anotar vários dias, tá? Dia 7 do mês de setembro eu tinha 15.441, então vamos lá. 15.441. No dia 15 de setembro eu tinha 35.412. 35.412 pontos. No dia 21, 47.877. 47.877. No dia 25, 55.852. 55.852. E no dia 29 eu tinha 64.256. 64.256. Que é um dia antes do fechamento, tá? Porque, pô, o fechamento vai ser amanhã, quantos pontos que eu vou fazer e tal. Então, olha só. Dia 7, tá? Desse mês aí, eu tinha 15.400. A planilha dizia que eu ia fazer 85 mil pontos. Dia 15, ela dizia que eu ia fazer 87. Dia 21, dizia que eu ia fazer 82. Dia 25, dizia que eu ia fazer 78. E dia 29, disse que eu ia fazer 73 mil pontos. Quantos pontos eu fiz? Eu fiz 70.728. Ou seja, pelo que a gente percebe aqui, nesse mês a planilha variou um pouco para mais, tá? Vamos tirar uma média aqui, ó. Igual média desses números aqui, ó. Média de 81 mil pontos. E na verdade eu fiz 70 mil pontos, né? Errou por 10 mil pontos. Vamos colocar aí de 10 a 12% de erro, que é normalmente o máximo, 15% é o máximo de erro que eu consigo nessa planilha, né? Baseado nas observações que eu tenho feito. Então esse foi um erro feio, vamos dizer assim, né? 15% de erro. A planilha falou que eu ia fazer 81 mil pontos na média e eu acabei fazendo 70. Mas se você for ver, os 70 mil que eu fiz na prática estavam dentro da margem de erro inferior. Ó. O limite inferior dizia que eu ia fazer 50 mil, 68 mil, 67 mil, 65, 69. Ou seja, 70 mil é mais do que tudo isso, né? Ela me dizia que eu ia fazer alguma coisa no intervalo entre 67 e 96, entre 51 e 119, alguma coisa nesse intervalo. Eu realmente fiz 70, né? Não fiz exatamente a média, fiz um pouco para menos da média no caso desse mês. Vamos ver outro mês, tá? Meses de 31 dias agora. Vamos usar a nossa outra planilha de 31 dias. 31 dias, vamos lá.
Julho de 2013. Dia 15, esse julho eu não tinha dia 7, por isso que eu não vou colocar aqui. Mas dia 15 eu tinha 26.987. Vamos lá. 26.987. Dia 21, 39.442. 39.442. Dia 25, 52.730. 52.730. Dia 30, eu tinha 63.855. 63.855, que é o último dia antes do fechamento, tá? Quantos pontos que eu fiz nesse mês? 73 mil pontos. Uma coisa interessante do último dia antes do fechamento é que geralmente de um dia para o outro você sobe uma média de 10% dos pontos. 10 a 15%, às vezes 15, às vezes 13, às vezes mais. Por exemplo, se dia 30 aqui eu tinha 63 mil pontos, eu sei que naturalmente no outro dia, no dia do fechamento, eu subiria mais 10% disso. Ou seja, 63 mil, vamos calcular aqui, ó, 63.855, se eu botar mais 10%, né, vezes 1.1, que é 10%, daria no mínimo 70 mil pontos. No mínimo 70 mil pontos. Então, nesse caso subiu 12%, 11%, então pelo menos os 10% sobem no último dia do fechamento, tá? Então a planilha no dia 30 acusava que eu ia fazer 72 mil pontos. Quantos pontos eu fiz na prática? Eu fiz 73.082, tá? Dia 15, gente, olha só, dia 15 eu tinha 26.987. A planilha acusava que eu ia fazer 69 mil pontos. Quantos que eu fiz? Fiz 73, ou seja, muito, muito perto. Erro de 4 mil pontos no pior dia, tá? Vamos tirar uma média aqui. Média da planilha. Esses 4 valores aqui, ó. A média da planilha desse mês foi 72 mil pontos. E eu fiz 73, ou seja, foi um erro minúsculo, minúsculo, minúsculo. Uma precisão muito boa, beleza? Vamos para outro mês agora, pra gente terminar. Aí depois eu já mostro a de 2014 e pronto. Deixa eu ver como é que tá o vídeo aqui. 10 minutos, vamos lá. Agosto, vamos lá, rapidinho. Agosto, dia 8, eu não tinha dia 7, por isso que eu botei dia 8. 21.939. Dia 8, 21.939, tá? Dia 15, 45.895. 45.895. Dia 21, 55.441. 55.441. Dia 25, 63.561. 63.561. E dia 30, 89972. Dia 30, 89972, tá? Por que que eu... Vou já falar o que é esse asterisco aqui, ó. Então, esse mês a planilha dizia que eu ia fazer 109 mil pontos, 117, 99, 92 e 102. Na prática, quantos que eu fiz? Eu fiz 94.900, 95 mil pontos. Vamos tirar uma média aqui, ó. Média da planilha desse mês foi o quê? Ó? Você pega aqui os valores, ó. Você calculou. A planilha dizia que eu ia fazer 104 mil pontos esse mês, né? Uns dizer 92, 94, na média 104. E eu acabei fazendo 95, 94.900. Ou seja, bem perto, né? Menos de 10 mil pontos de diferença. Vamos botar aí 9%, né? Para 9 mil na rede de um prata é muita diferença, mas 9 mil na rede de um diamante, quase duplo, é pouca diferença. Então a precisão foi muito boa. E olha que interessante. Dia 30, se eu não me engano, foi num sábado. Deixa eu ver aqui, ó. 30, isso foi dia 2013, agosto de 2013. Dia 30 foi num sábado e dia 31 foi domingo, ou seja, 31 geralmente metade dos CDHs não abrem, né, quando é fechamento, ou o sistema da Renault não roda direito. A gente sabe que domingo é um dia mais lento. Então, olha só, dia 30 eu tinha aqui 89 mil pontos, 90 mil pontos, vamos arredondar. Então, pela regra, pela lógica, era para subir pelo menos 10% disso, ou seja, se eu tinha 90 mil pontos, era para subir pelo menos mais 9 ou 10 mil pontos, dando para eu chegar a 100 mil pontos. Por que que não chegou a 100 mil pontos, só chegou a 104? Aqui, ó, ou a 94. Eu tinha 90, 89.900, e no último dia só subiu 4.900, só subiu 5 mil pontos. Por que que só subiu isso? Só subiu 5% em vez de 10%? Porque era domingo, né? E domingo você sabe que muito da produção cai, beleza? Então, sábado e domingo você tem que dar uma olhada na planilha também, que é um pouco diferente.
Mas mesmo sendo domingo, a precisão foi muito boa, errando aí 9% somente, beleza? Gente, a planilha é para você ter um norte. Ela não é uma loteria que você... qual o objetivo? Uma loteria para eu descobrir quantos pontos eu vou ter. Não, é para você ver, tipo assim, cara, a planilha está dizendo que eu vou fazer mais ou menos 40 ou 45 mil pontos. Então, se eu quero fechar diamante, eu tenho que acelerar. Porque pela média que eu estou trabalhando agora, não dá, né? Então, a planilha é para você ter um norte, para você saber até onde dá para você arriscar, até onde você tem que acelerar, que você vai bater, ou até quando você pode parar um pouco a marcha, que você já está garantido no patamar, né? Então, você tem que ver isso. Vamos ver o último mês e a gente termina. Olha junho aqui, ó. Junho eu tô com os prints aqui, ó. Junho, dia 7, foi o mês que eu bati triplo. Dia 7 eu tinha 102 mil pontos. Junho foi um mês de 30 dias. Dia 7 eu tinha 102 mil pontos. Junho foi um mês especial. Por que eu quero mostrar junho? Porque ele foi um mês que a Rinode abriu uma promoção de 600 pontos. 196 mil pontos dia 14. 196 mil pontos dia 14. E 349 mil pontos dia 25. Dia 25, 349 mil pontos. Com quantos pontos eu fechei em junho? Em junho eu fechei com 590 mil pontos. Foi quando eu bati triplo. 590. Pô, Daniel, a planilha falou que ia fazer 563, 520 e até 489. Uma média de, vamos botar aí. Média. Uns 550 mil. 524 mil, né? Só que junho teve uma coisa interessante. Em junho, a Rinode estendeu o ciclo mais um dia, né? Estendeu o ciclo. E a planilha não estava prevendo que a Rinode ia estender o ciclo mais um dia. Então, desses 524 mil, eu acabei com 597 mil no final de junho. Então, esse dia a mais que a Rinode estendeu, subiu aí pelo menos 10% dos pontos. Ou seja, se eu tinha 524 mil... Se somar com 10% aí, mais 50 mil, 50, 60 mil, ia dar 570, 580 mil, que é mais ou menos o que eu fechei. Eu fechei com 597. Então, você vê que a precisão é muito boa, tá? Vamos para o último mês aqui. Gente, quem não entendeu nada, não precisa entender. Só usa, tá? Eu estou explicando matematicamente o que acontece aqui. Vamos lá pro... Cadê esse troço? Tá aqui, ó. Vamos lá para o último mês agora de setembro. Setembro foi 30 dias, tá? Setembro, dia 7, eu tinha 123.500 pontos. Dia 15 eu tinha 310 mil pontos. Dia 20 eu não tinha dia 21, então por isso que eu botei dia 20. Ou dia 21 deve ter sido domingo, não sei. 439.850. E dia 29 eu tinha 618 mil pontos. Então vamos lá. Esse mês eu queria fechar Imperial. Só que quando chegou dia 7, eu tava com 123 mil pontos, né? Eu joguei na planilha e falei assim, cara, a planilha tá dizendo que eu vou fechar 680 mil pontos. Com o limite inferior de 400 mil e o limite no máximo superior de 955. Ou seja, lá pelo dia 7 eu já estava meio que sabendo que não ia dar para fechar o Imperial, que eu ia fechar 600 mil pontos, 700, 800 mil, nessa faixa, né? Dia 15 eu tinha 310, ou seja, a planilha falou, cara, 768 a média. Dia 20, 439, aí aumentou um pouquinho, 798 mil, mas o limite máximo estava em 950 mil, então já estava na margem de erro aqui, já estava meio perdendo as esperanças entre aspas, né? Que a gente nunca perde, a planilha é só um norte, tá? Entre 600 e 950 mil. E dia 29, no último dia do mês, do penúltimo dia do fechamento, eu tinha 618 mil pontos. Daniel, quantos pontos que eu acabei em setembro? Eu fiz 700 mil pontos, tá? Vamos ver aqui, setembro. Ver se tem aqui no escritório virtual. Se ele aparece. Em setembro, tá aqui, ó, eu fiz 695 mil, não tô ativo, tá, gente, dia 3, mas eu devia ter ativado já, mas 695.900 pontos, 700 mil pontos arredondando, eu fiz em setembro de 2014, esse último mês. Último dia, olha só que interessante, eu tinha 618 mil pontos, eu botei lá, a planilha falou que eu ia fazer 703 mil, eu fiz 696, ou seja, errei aí por
6, 7 mil pontos. Gente, um cara que tem uma rede de 700 mil pontos, a planilha errar só 7 mil pontos, é 1% do negócio, é uma precisão muito alta, tá? Então, mais uma vez aquela regra lá dos 10, 12, 15% do último dia. Se chegar no último dia desse mês, a gente está no mês de 30 dias, chegar no dia 29, você pega aquele pontuação que você terminou no penúltimo dia e soma mais 10% ou 15%. Aquela pontuação é a que você vai fazer o fechamento daquele ciclo. Por exemplo, eu tinha 618 mil dia 29. Se eu multiplicar por 1.1, que é multiplicar por 10%, ou seja, eu ia fazer no mínimo 679 mil pontos, que é se subisse no mínimo 10% dos pontos. Acabou subindo mais, né? Deve ter acabado subindo uns 13% dos pontos. Vamos ver aqui, ó, 618 mil. Só no último dia, então, né? Vamos multiplicar por 13. 698. É isso aí, basicamente isso. Então, só no último dia, na minha situação, subiu 13% dos pontos que eu tinha. Ou seja, na prática, para você esse mês, chegou lá no último... hoje é dia 29 ou dia 30, o mês vai acabar, tá no penúltimo dia. Você tá lá com 35 mil pontos, você quer fechar a platina. Cara, vai subir no mínimo 10% dos pontos, ou seja, você vai fazer no mínimo 38.500. Só que você não vai deixar fazer isso e não fechar a platina. Então, 35 mil, na média, sobe 13%. Então, você vem aqui, ó, multiplica por 0,13, que aí dá 39.550, né? Você praticamente fechou a platina. Então, se você chega com 35, 36 mil no penúltimo dia, com certeza você fecha esse platina assim, beleza? Então, gente, é basicamente isso a planilha. Eu mostrei para vocês que ela tem uma precisão muito boa, né? No meu caso, ela funciona muito bem. Em caso de várias pessoas da minha equipe, ela funciona bem. Eu acho que daqui a uns 3 meses, todos os meses eu estou aperfeiçoando essa planilha. Daqui a uns 3 meses, ela vai ser melhor ainda. Muito melhor, né? Que a cada dia eu vou tornando ela mais precisa, até um ponto de que, vamos colocar aí, ela erre no máximo 5% para mais ou 5% para menos todos os meses, né? Esse é o ideal. Isso ajuda muito no trabalho, porque quando você está no início do mês, se você, por exemplo, no meu caso, dá uma situação real aqui minha hoje, vamos ver quantos pontos eu tenho hoje, em outubro de 2014. Hoje é dia 3, tá, gente? Você vê aqui no calendário, em outubro de 2014, eu tô com 73 mil pontos, tá? Tô inativo, né? Mas tô com 73 mil pontos. Então vamos jogar aqui na planilha. Esse mês tem 31 dias, que é outubro. Vou botar aqui, ó, 73 mil pontos. Esse mês, então, eu vou fazer... Só que os primeiros dias, eles são muito inseguros, olha só. É 40% de chance de acertar, tá? Esse mês eu vou fazer uma média de 1 milhão de pontos. Ou seja, posso até bater imperial esse mês. Só que os primeiros dias não são seguros. Se você for ver, a margem de erro é muito alta. Eu posso fazer, no mínimo, 407 mil pontos e no máximo 1 milhão e 600 mil pontos. Ou seja, não é um número seguro ainda, né? Então, tudo que eu fizer entre 400 mil e 1 milhão e 600 vai estar certo aos olhos de vista da planilha, né? Mas esse vídeo eu tô gravando dia 3. Quando for durante todo esse mês eu vou mostrar meus números para vocês. Eu vou tirar os prints da tela. E vocês vão ver que chegar ao final do mês a planilha vai ter um acerto impressionante, tá? Mesmo eu estando gravando o vídeo agora, dia 3, no final eu vou mostrar para você como é que foi os acertos. Então, a partir do dia 7 aqui, já tem um resultado mais confiável. Esses primeiros dias, nem tanto. Primeiro porque o sistema da Renaudet não atualiza tão rápido esses primeiros dias. Segundo porque é início de mês, tem muita gente fazendo fechamento do mês passado, etc, né? E está muito longe do fechamento. Então, gente, é isso aí, né? Fiquem todos com Deus, muito obrigado. Se vocês quiserem baixar a planilha, embaixo aqui no link tem para baixar, tá? Ou pode me pedir por e-mail também, danielchoa@h7global.com. E é isso aí, fiquem com Deus, rumo ao Imperial, rumo ao Tio Stars, nos vemos na convenção. Valeu, galera!